É muito difícil porque assim, ele é um argumento que a gente não pode desconsiderar. Porém, juridicamente ele não é um argumento válido. Eu deixar de condenar alguém porque eu vou causar um prejuízo econômico a uma empresa. Né? Isso juridicamente não é um argumento válido, né? Mas tem que ser ponderado, por exemplo, na hora de fixar uma indenização por dano moral, né? Você vai olhar a capacidade econômica da empresa, uma série de situações onde o juiz tem margem para arbitrar valor. Mas, por exemplo, um pensionamento. O pensionamento, o juiz não tem essa margem. Né? Vai ser analisado o quê? Qual a capacidade dele que ele reduziu para o trabalho? Ele está inválido. Então, a pensão dele vai ser 100% do salário dele até enquanto ele estiver vivo. É o que a lei determina. Então, muitas vezes, o juiz não tem essa flexibilidade, ele tem que aplicar a lei. E é por isso que, muitas vezes, a Justiça do Trabalho se utiliza da conciliação. Né? A conciliação é muito estimulada. Muitas pessoas falam mal, mas a Justiça do Trabalho, os magistrados querem acordo de qualquer jeito. Muitas vezes esse acordo é buscado para tentar encaixar numa situação que a empresa também possa cumprir aquele acordo. Para que o trabalhador saia satisfeito, mas que para que a empresa não feche. Principalmente agora nos tempos de pandemia. Quantas empresas fecharam as portas? Mas essa percepção tua, eu deparei com várias pessoas com esse argumento. Falando que o judiciário tende a querer fazer essas composições, mas que na grande maioria vai em prejuízo ao empregado. Aí, ao empregado. Ao empregado, Eles visualizam isso, entendeu? Que forçam, então faz a empresa fazer um acordo e, querendo ou não, empurra em cima do empregado um valor que... Isso, parcelamentos, entendeu? Ou seja, é essa percepção que algumas pessoas não têm. Eu acho, assim, eu vou te falar, trabalhei 12 anos, né, numa grande empresa. E assim, o que eu vejo é que, é lógico, né, algumas coisas acontecem, né, o juiz ele tem que seguir a lei, é isso que ele está ali. Ele está ali para verificar os fatos, verificar se aquilo é verdade e aplicar a lei dentro daquilo que aconteceu. É isso que ele tem que fazer, né? E é lógico, ele tem a subjetividade dele, dentro do que ele vai escutar, né? Ali dentro de uma audiência e dentro do que ele vai ler, dos documentos que estão juntados. Só que assim, ele percebe o quê? Que se a empresa, se daquela maneira como ele vai sentenciar, se aquilo efetivamente vai ter eficácia, né? Será que eu dando uma sentença dessa aqui, ela vai ter eficácia lá na frente? Eu quebrei esse cara, o cara não tem nada. E aí, ele vai ter uma linda sentença, condenando lá em não sei quantos milhares de reais, mas será que efetivamente ele vai usufruir daquele papel? Não vai receber nada, né? Tu está entendendo? Então, eu percebo que a Justiça do Trabalho ela tem essa percepção, porque com certeza, durante anos de trabalho... Decide, mas não resolve. Entendeu? Decidir não resolver, não é isso que a Justiça do Trabalho quer. É isso que a gente percebe muito. E o período da pandemia é um exemplo mais clássico, né? Por exemplo, você pega um pequeno restaurante, ele ficou 6 meses sem abrir. Como é que ele paga o pessoal, né? Aí ele tem 15 funcionários, um restaurante pequeno. Aí ele tem 2 caminhos, ou deixar que a justiça julgue todos aqueles processos, ou a gente tentar fazer o quê? Uma conciliação, né? Reduzir um pouco o valor, busca um parcelamento, o trabalhador abre mão um pouquinho também. Por quê? Qual é a consequência disso? É isso que o doutor estava falando. Uma condenação altíssima, porém na hora de você executar, você penhorar bens, você não encontra bens, era um pequeno... Ganha, mas não leva. Ganha, mas não leva. Mas eu vi uma decisão, acho que não sei se foi uma decisão, mas eu vi alguma coisa, uma menção, que o Estado iria indenizar as empresas que não conseguiram obter lucro com os funcionários, ou seja, a pandemia impediu que os funcionários exercessem qualquer tipo de função remuneratória, ou que gerasse algum tipo de remuneração para a empresa, que o ente federativo iria indenizar essas empresas, entendeu? Que pagaram. Sim. Vamos supor, restaurante, um exemplo, o garçom não poderia trabalhar, estava impedido de trabalhar. Ele não gerava renda para a empresa, e a empresa estava pagando o salário. Só que o efeito disso era da pandemia. Então, que o Estado iria indenizar. Esse foi um fator que eu não sei onde eu li, mas eu li recentemente.